Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está de volta aqui acompanhando o nosso segundo Podomcast para trazer mais assuntos polêmicos aí para você que gosta de estar mergulhado, imerso, inserido dentro desse universo que muitos chamam de conspiracionista. Hoje a gente está de volta, como prometido, para trazer mais assuntos aí que vão elucidar muitas dúvidas ou que pode emaranhar ainda mais dúvidas que vocês possam vir a ter. Bom, hoje a data da gravação é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. A gente vai estar veiculando muito provavelmente aí o nosso Podomcast no dia seguinte, na quarta-feira, dia 16, para que vocês possam estar acompanhando aí o conteúdo fresquinho, recém-saído do forno. Tudo bem? Então hoje a gente vai estar abordando muitos temas interessantes, muitos de uma forma metafórica, não são muitos de fato, para não ficar uma coisa muito maçante para vocês, né, e muito cansativo para mim. Porém, que são assuntos muito interessantes que vão tratar aí assuntos polêmicos que muita gente tem muitas dúvidas sobre, dúvidas, desconfianças e coisas do tipo. Bom, então vamos fazer aqui um sumário de que a gente vai estar tendo hoje, para que a gente possa estar dando início nesse Podomcast, até porque não há necessidade de ficar enrolando. Toda a necessidade de enrolação ficou concentrada ali no nosso primeiro Podomcast. E agora a gente vai realmente tratar do que realmente importa, que são os assuntos polêmicos. Bom, então, para este nosso segundo Podomcast, a gente vai estar tratando de um assunto, de 3 assuntos. Um quarto assunto vai entrar como extra nesse arco, que não é necessariamente relacionado a esses outros 3 tópicos que serão abordados aqui, mas que tem um pezinho ali e que pode realmente ser muito interessante de ser abordado já hoje, enquanto a gente trata desses outros tópicos. Então, senta aí na cadeira. Se você estiver dirigindo o seu carro, aperte o cinto de segurança, dirige com cuidado. Você não precisa ficar olhando para o celular para você poder acompanhar o nosso Podomcast, até porque muito raramente terá inserção de elementos visuais dentro de nosso Podomcast. E quando for necessário fazer a inclusão, com certeza eu deixarei vocês saberem para que vocês possam ver. Mas não há a obrigatoriedade de vocês verem nada, então dirijam com cuidado. Se você estiver dentro de um ônibus com um fone de ouvido, fique tranquilo, não deixe seu celular à mostra, porque a gente sabe muito bem como é a situação aí nas regiões mais populadas, né, mais movimentadas aí de nosso Brasilzão. Bom, então fique confortável, bota o seu chapéu de alumínio, como você pode estar vendo no nosso background aí do nosso Podomcast. Bota seu chapéu de alumínio, porque com certeza eles estão monitorando seus pensamentos. Brincadeira, não chego a esse ponto. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma introdução aí do que a gente vai estar falando hoje. Então, para hoje nós temos o tópico extraterrestres, Nikola Tesla e viagem no tempo. Obviamente, dentro desses 3 itens principais, nós vamos ter também aí um extra falando sobre realidades paralelas. Gente, é muito importante chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante, que é o seguinte: são opiniões, né, que eu consegui construir, são fatos, entre aspas, construídos com base em muito estudo vindo de minha parte. Como eu disse no primeiro Podomcast, são anos e anos de estudos, então não é uma coisa que eu peguei e tirei simplesmente do meio do nada e coloquei aí para falar como se fosse uma verdade absoluta. Não, gente, são resultados obtidos através de anos de estudo, então é muito importante lembrar. E se é um item de estudo, é porque ainda não é um objeto fatídico, não são fatos confirmados. Podem servir como evidências, ok? Como fortes indícios, mas ainda assim não são fatos. Então, como eu disse também no primeiro podcast, só existem, na verdade, os 2 lados, né, de uma discussão. Dentro dessa discussão, apenas um dos lados
está correto. A gente não sabe quem é, mas um com certeza está correto. Ok? Não 100%, não necessariamente, mas ainda assim tem essa certeza de que há sim alguma parte correta. Ok? Então, dando continuidade, vamos lá. Vamos fazer uma introdução muito rápida aqui que eu gostaria de falar. Hoje eu posso falar com mais propriedade, que eu não vou estar considerando, né, um assunto encheção de linguiça, porque é um assunto próprio para esse podcast de hoje, dessa noite maravilhosa, quente igual cacete, né? Que é a introdução aos assuntos de teor alienígena. Bom, gente, eu acho que não há segredos quando se trata de assuntos, né, de teor alien ou alien, né, como muitos dizem. É importante a gente perceber que a gente é bombardeado com isso de todos os lados possíveis, de lados que você sequer imagina, né? Então, muita informação, uma porrada de informação, uma chuva de coisas novas que vão aparecendo dia após dia dentro de todo o universo social que remete aí à provável existência ou suposta existência de seres extraterrestres, né? Extraterrestres, aí temos aí o extra separado como uma referência a uma coisa de fora, externa, né? De fora do planeta Terra. Mas, claro, a gente precisa estudar um pouco mais acerca dessas definições, né, de onde surgiu essa ideia do extraterrestre, quem foi que começou com isso, por que que isso tem um peso tão grande dentro da sociedade a ponto de fazer com que as pessoas achem que a suposta ou possível, né, assumir a existência de tais seres possa trazer aí o que a gente sempre fala, né, o colapso dentro da sociedade, mas eu não sei que colapso é esse, você provavelmente também não. Dizem, né, que o ser humano não está preparado para esse tipo de informação. Aí eu pergunto para você, como não vai estar preparado se todos os dias a gente recebe informação com um teor voltado para esse tipo de assunto, né? Eu não acredito que tenha pessoas que tenham o poder de falar por vocês, senão vocês mesmos, né? Eu não posso falar pelo João que está ouvindo o meu podcast, né? E eu não posso dizer pela Maria que também está ouvindo o meu podcast. Então, somente eles podem falar por eles mesmos, assim como você. Se você é uma pessoa que acredita nessa forma de vida, né, no sistema intergaláctico, como a gente foi instruído desde criança, tudo bem, cara. Eu acho que você tem todo o direito de acreditar no que você bem quiser. Você tem tanto o direito de estar certo quanto o direito de estar errado. E eu, obviamente, eu não vou rechaçar você por isso, eu não vou criticar você por isso, até porque, como eu disse, você é o dono dos seus pensamentos, você escolhe no que você acredita. Porém, o que eu não acho correto é você acreditar em algo por uma mera associação, porque você passou a sua vida inteira acreditando nisso, você passou a sua vida inteira consumindo material que te induzisse, né, que te levasse a tal pensamento. Então, eu não acho isso justo, eu não acho isso correto. Agora, se você passa a acreditar nisso mediante uma experiência, se você passa a acreditar nisso com base em relatos que você viu, tudo bem, sem problema. Até porque buscar conhecimento é, sim, estudo, né? Eu acho que é até redundante dizer isso, porque se você busca aprender algo, você busca conhecer algo, você automaticamente está estudando. Quando se fala de estudo, não é simplesmente aquela ideia superficial de pegar, sentar e ler o livro para poder aprender o que aconteceu no Egito em 3.000 anos antes de Cristo. Não, o estudo ele consiste em várias formas, desde procurar uma palavra nova, ou procurar o significado de uma palavra em inglês que você viu numa música. Então o estudo ele acontece incessantemente, todos os dias, a todo momento você aprende uma coisa nova. E até aí tudo bem, você adquiriu uma crença com base nos seus estudos, isso é correto, isso é independência, né? Isso é opinião, isso é ser dono dos seus próprios pensamentos. Porém, o que se torna chato é ver como que a mídia
não somente a mídia jornalística, né, a mídia investigativa, mas também a mídia popular leva as pessoas a acreditarem nisso como se fosse uma coisa possível. Gente, sejamos honestos. O ser humano, ele está caminhando pela superfície da Terra há milhões de anos. Não é há 40 mil anos, não é há 50 mil anos, como diz a ciência, não é há 1 milhão de anos. É muito mais tempo do que isso. Eu não posso dizer para vocês agora o porquê dessa existência, porque esse é um tópico que a gente vai falar, abordar quando a gente for falar do assunto Terra plana, beleza? Então eu não vou explicar para vocês agora para não comprometer o conteúdo, né? Não começar a dar spoiler para vocês acerca do conteúdo. E esse conteúdo ele vai ser um conteúdo muito interessante, vai ser um conteúdo muito controverso, que vai causar desconforto para muita gente, que vai fazer muita gente achar graça, que vai fazer muita gente concordar, né? Quando se trata aí do assunto Terra plana, muita gente fica toda eriçada, fica, né, excitada quando se trata desse assunto, seja para poder criticar ou seja para poder absorver aí a informação. Mas voltando ao assunto dos ETs, então a existência do ser humano na Terra é muito mais antiga, muito mais velha do que a gente é incentivado a acreditar. Isso é uma prova absurda. Isso não precisa nem ser questionado. A gente tem evidências, na verdade, de achados que remontam a muitos e muitos anos antes daquilo, né, achados de produção artificial, de uma produção artesanal às vezes, ou simplesmente manufaturada por um ser humano, que foi feito o exame de datação de carbono e que acusou aí uma existência muito mais antiga, muito mais remota do que a passagem, né, da existência do ser humano na Terra como a gente conhece, desde os primeiros homos, né, até hoje, no estágio que a gente se encontra atualmente, o suposto estágio Homo sapiens. Mas ok, então vamos continuar para a gente não poder enrolar muito. Introdução aos assuntos aliens, nós vamos dividir eles aqui em alguns pequenos aspectos aqui. O primeiro, né, já aproveitando esse gancho que eu falei, que a mídia, né, influencia muito a gente, leva muito a gente, ou muita gente, a acreditar na suposta existência de seres extraterrestres. Como eu disse no início, eu volto a enfatizar, né, vem de vários e vários meios. E um dos principais meios que a gente tem hoje em dia, que começou na verdade ali nos anos 40, né, no finalzinho dos anos 40 para os anos 50, foi aí a inclusão de personagens com superpoderes nas histórias em quadrinhos, né? Muitos deles, como você pode parar para pesquisar, muitos deles, com pouquíssimas exceções, muitos deles são seres alienígenas. Se eles não são seres alienígenas, o elemento que causou a mutação, né, ali para transformar esse humano em um super-humano é de origem alienígena. Como a gente pode ver aí, um exemplo maravilhoso é o Homem-Aranha, que era um cidadão comum que foi picado por uma aranha radioativa, né? A mutação da aranha é uma coisa explicada, né? Ela pode ter sido infectada ou pode ter sido exposta a um nível de radiação muito grande que causou com que seu sistema, né, sua estrutura genética fosse danificada, assim como a gente tem em Chernobyl, né, Fukushima também, que a gente já vê reflexos aí dessa radiação imediata, incessante em cima da forma de vida animal, onde ele foi picado por uma aranha e passou a adquirir poderes super-humanos. Beleza, mas que ligação isso tem com um alienígena? Nenhum. Até que um dia a simbiose chegou no planeta Terra. E aí a gente já vê que é uma força alienígena que causa efeitos colaterais, né, vamos assim dizer, na personalidade do seu hospedeiro, né? Então a gente não tem somente o Homem-Aranha, como a gente tem
vários outros. A gente tem o Superman, a gente tem ali boa parte da Liga da Justiça, os Super Amigos como sendo de forças alienígenas vindas de outros planetas, outros sistemas solares. E para a pessoa que acha isso bacana, que não tem esse senso crítico, até porque muitas das pessoas não veem a necessidade de usar o senso crítico para esse tipo de conteúdo, vai achar bacana, poxa, legal, a gente tá vendo que tem muitos ETs que são ruins, mas tem muitos ETs que são bacanas e querem ajudar os seres humanos aí em seus problemas e suas labutas diárias. Beleza, cara, não tem problema, eu acho que é um conteúdo de entretenimento, porém não é um simples conteúdo de entretenimento, não é uma coisa inocente, isso tem um propósito, isso tem um certo porquê. É fazer a pessoa acreditar, é fazer a indução do pensamento das pessoas voltarem para essa possibilidade de forma de vida. É tipo aquela coisa que toda criança já pensou, poxa, já pensou se existe um planeta lá fora igual Krypton, que não sei o que, onde todos têm superpoderes e que não... Cara, isso é a coisa mais comum que acontece com toda criança. E esse já é um processo de lavagem cerebral precoce. É um processo de lavagem cerebral precoce, já feito nas crianças através de um conteúdo animado, um desenho, coisas coloridas que prendem a atenção das crianças, com muitas das vezes um enredo mais sofisticado, mais leve, né, para o entendimento das crianças, mas que já insere essa ideia absurda de existência de vida fora do planeta Terra. Bom, a mídia faz isso não somente através dos desenhos animados, mas como Hollywood também tem bastante exemplo aí. A tratar de Independence Day, né, que puta filme maravilhoso, cara, eu amo esse filme. Independence Day eu acho que é um dos melhores sci-fi que existe pra mim. Claro, eu aprecio bastante Guerra nas Estrelas, eu acho tudo muito maravilhoso porque eu sou um consumidor ávido de cinema. Eu gosto da arte do cinema, eu gosto das artes cênicas, eu acho isso maravilhoso. Porém, a história toda, todo esse apreço se resume somente a essa arte, a arte da interpretação. Não vai além disso, não me faz perguntar, poxa, será que existe algum sistema solar que agora está passando por uma crise intergaláctica, que está tendo surgimento de movimentos subversivos, que não sei o quê? Porque, querendo ou não, Star Wars, além dessa premissa, né, de fazer as pessoas acreditarem também, mesmo que de uma forma indireta, na vida extraterrestre, é aquela clássica dicotomia esquerda-direita, onde os rebeldes, né, os heróis, são vistos como mocinhos, os subversivos, e os tradicionalistas, conservadores do Império, são vistos como os vilões. Então se resume basicamente a isso, até o arco ali do Darth Vader, que mostra o jovem Anakin como sendo um rebelde, como sendo uma pessoa, né, de dentro aí desse playground intelectual, que ele começa a adquirir o poder simplesmente da autonomia intelectual, onde ele passa a se questionar, ele passa a ver as possibilidades, né, que suas escolhas projetam no futuro, e ele simplesmente decide seguir um caminho próprio, aonde que causa a histeria de todos os outros subversivos que são vistos ali como os heróis. Bom, de exemplos nós temos vários, né? Nós temos o Superman, como já foi dito, Lanterna Verde. Cara, é muito exemplo. Se eu for ficar falando disso, esse podcast aqui vai ter uma duração absurda, né? Então, essa foi a primeira chamada para esse tipo de assunto, porque, querendo ou não, todo tipo de informação que a gente tem hoje em dia, mesmo que sejam oriundos aí desses desenhos, né, animados ou filmes produzidos em Hollywood, todos eles têm uma participação de um interesse, na verdade, um incentivo por parte de quem? Começa com Na e termina com Za. Exatamente, NASA. Esse grupinho, né? Essa seita, esse culto ao intelecto supremo, que é a crença na vida fora do planeta, eles fazem com que as pessoas se tornem uma espécie de viciado nesse tipo de assunto, nesse tipo de crença, para que eles possam prosperar em cima disso.
como há relatos, como há documentações, a NASA por si só consome, se eu não estou enganado, salvo engano, o gasto diário da NASA em contribuição do cidadão americano é de 53 milhões de dólares. Pode ser um valor exorbitante se você for calcular a longo prazo. Então, assim, são relatos, não estudos, né? São dados trazidos aí por fontes externas do país que tá localizado aí a sede desses lugares que trazem esses dados. Então, né, quem vive isso tem mais autonomia para falar do que eu. Então, eu não procurei, na verdade eu não vi informações que contradiziam essa afirmação sobre o valor gasto diariamente, né, o valor consumido pela NASA através da contribuição, do pagamento de imposto. Então, assim, quem sou eu para dizer o contrário, né? Se as pessoas estão lá e reclamam disso, hoje mais do que nunca, quem dirá eu, um mero rapaz brasileiro, né? Então, sem falar que além desse consumo exagerado do contribuinte, do imposto do contribuinte, a NASA também ela detém o monopólio de todas as informações que a gente tem ou que a gente possa ter sobre o suposto, o tão chamado espaço sideral. A gente tem várias e várias companhias, vamos assim dizer, vários grupos que cuidam dessa parte, né? Agências, como a gente tem a Agência Espacial Chinesa, a Agência Espacial Russa, a gente tem também aí a NASA, a Agência Espacial Europeia, a gente tem até a indiana também, que começou a ter um pouco mais de destaque nesses últimos anos. Então, cara, e mesmo assim, mesmo com essas agências tendo suas próprias fronteiras, tendo suas próprias autonomias, todas elas são reféns daquilo que a NASA dita. Você não tem absolutamente nenhuma informação que venha do espaço, que venha, entre aspas, do espaço, né, do universo do espaço sideral, seja lá o nome que você quiser dar para essa palhaçada. Todas essas informações são filtradas pela NASA e só terão acesso, só serão disponibilizadas, melhor dizendo, se a NASA permitir. Caso seja disponibilizado sem o aval da NASA, a NASA simplesmente dá um jeito de armar um teatro e dizer que essa informação não procede, não é uma informação verdadeira, né? Então a NASA ela tem total controle, ela tem total monopólio de todas e quaisquer informações que venham do espaço. Você não vai saber nada que não seja do interesse da NASA. E isso é muito preocupante, principalmente se você é uma pessoa entusiasta desse assunto, que é uma pessoa que acredita que existe o espaço lá fora, que existe o universo, que existe planetas, que existe sistemas solares e até eventuais civilizações extraterrestres. Se eu fosse vocês, eu estaria muito puto, mas eu sou o tipo de pessoa que não acredita nisso. E em breve vocês saberão o porquê. Mas a NASA sim, ela detém todas as fontes, né, de informação que trata aí desse assunto polêmico até os dias de hoje. Desde a época de Galileu já é uma polêmica absurda, né? Então quem dirá hoje, quando a gente está vivendo o ápice tecnológico, né? Ápice tecnológico entre aspas. Bom, e claro que todas as informações que a NASA solta, para mim, não servem, não passam de mero feno para alimentar o rebanho, mero capim para alimentar o rebanho. Os gados precisam ser alimentados, né? Inclusive, foi hoje que eu vi, agora há pouco, na verdade, eu vi uma desses grupos, páginas de pseudocientistas, de pseudo-entusiastas de qualquer assunto que seja científico, aquela galera que fala ciência,
né? Como se fosse uma religião, como se fosse uma verdade definitiva, até porque se fosse verdade definitiva, né, não seria ciência como a gente conhece hoje, seria simplesmente um nome fato, né? Ciência é um sinônimo de conhecimento, de saber, né? Bom, essa matéria dizia que foi encontrado um planeta como é que eu posso dizer? Como se ele estivesse alocado fora do nosso sistema solar. Ele é um planeta que está além do nosso sistema solar, porém, curiosamente, ele foi detectado como tendo uma superfície amigável, está dentro de uma zona habitável, né? Tem nuvens, tem água, provavelmente terras, faixa de terra, quem sabe até florestas, né? Porque se tá numa condição amigável para a existência de vida, porra, maravilhoso. Já deve ter até homens da caverna lá falando unga-bunga para todo mundo, né? Porra, não, vamos ser honestos. Porra, vocês acreditam nisso, cara? Vocês realmente acreditam que a NASA ela tem o poder de detectar os minerais, tem o poder de detectar quais são os elementos químicos que compõem a superfície de outros planetas, estando a bilhões de anos-luz de distância? Você acha mesmo que a NASA ela tem tecnologia suficiente para poder detectar que determinado planeta tem sua atmosfera composta basicamente de diamante, cara? Vocês têm noção do quão grave isso é, do quão absurdo isso é, enquanto a gente aqui na Terra não conhece nem 30% dos nossos oceanos? Vocês querem realmente acreditar que a NASA tem esse poderio tecnológico todo para detectar isso? Sem falar que os materiais químicos que a gente conhece são somente daqui da Terra. A gente não sabe quais são os outros tipos de materiais químicos que existem lá fora. É muita arrogância, muita prepotência dizer que em outros planetas, a bilhões de anos-luz de distância, a NASA conseguiu detectar através de seus magníficos telescópios e satélites de medição atmosférica e o caralho a 4 de que a superfície de planeta X é composta de diamante. Falar que chove diamante na porra do planeta, cara. Isso é uma coisa tão absurda que eu tenho pena. Eu sinto pena de quem acredita nisso, porque isso é vergonhoso. Isso é ridículo. A pessoa simplesmente dizer que acredita nisso é digno de pena. Não tem como você aceitar isso simplesmente porque a NASA disse. Mas Guilherme, eu não tenho como discordar disso. Mas da mesma forma que você não consegue discordar, você não tem por que concordar cegamente. É aquilo que eu falei no primeiro vídeo, minha gente. Você está sendo manipulado o tempo inteiro. Você não pensa de acordo com o que você sente. Você pensa de acordo com o que eles querem que você pense. É isso o que a NASA quer. É isso o que está sendo dito. Carl Sagan foi o maior filho da puta que já existiu na história desse mundo. Se você não conhece Carl Sagan, por favor, seja meu convidado. Vai procurar no Google, cara. Tenha um pouco de autonomia. Isso vai realmente fazer bem. E juntamente de Carl Sagan, a gente teve aí Stephen Hawking, um outro filho da puta que nem fudido numa cadeira de roda todo atrofiado, o cara parou de enganar a população com o ateísmo forçado como uma definição exacerbada do que é a existência humana, do que é a química, do que é nem a química em si, mas do que é a física, o conceito físico, usando a física para poder desmerecer a existência de Deus. Isso é um absurdo, cara. Isso não é possível. E hoje a gente ainda tem um outro babaquara, um cara arrogante, incrivelmente arrogante, que é o Neil deGrasse Tyson. Desculpa aqui, me bananei. O Neil deGrasse Tyson é o cara mais arrogante que existe hoje em dia no mundo quando se trata de astronomia, principalmente, né, de astrofísica. Cara, é aquilo que a própria ciência mata a ciência. Como Einstein disse, né, dentro de sua teoria da relatividade geral das coisas, cara,
O que acontece aqui não é o mesmo que acontece em Marte devido a essa relatividade, né? A força gravitacional, os poderes da física aqui no planeta Terra não são os mesmos que acontecem na Lua, não são os mesmos que acontecem em Saturno, em Júpiter e por aí vai, por causa dessa questão da relatividade. É preciso conhecer o terreno para poder fazer afirmações de como a gravidade, por exemplo, age, que a gravidade é o cerne de toda essa teoria absurda de Einstein, né? Uma ideia que não foi projetada por ele, é uma ideia que foi vendida por ele, né? Einstein pertencia a eles, eu vou me identificar a esse grupo como eles, vocês vão em breve descobrir quem são eles, mas se você prestou atenção no vídeo, né, no trailer de estreia, você vai exatamente saber quem são eles. Então é muito complicado de você poder falar sobre isso sem causar desconforto nas pessoas que são mais leigas. É um absurdo, você não tem como você acreditar nisso, mesmo que você vivesse na idade na era medieval e por alguma razão viesse parar aqui hoje, acordasse hoje, o pessoal falasse pra você, cara, olha só, a gente tem como detectar como funciona uma atmosfera de um planeta a bilhões de anos-luz de distância daqui. Cara, por que você acredita nisso? Você já parou pra se questionar? Por que acreditar nisso? Por quê? E por que, se você discorda, você é taxado de louco? Por que, se você não acredita, você é taxado de louco? Por que isso é tão relevante para a sua existência? Exatamente, a sua existência, você, cidadão comum, pessoa regular, pagadora de imposto, que nasceu sendo ninguém e vai morrer sendo ninguém. Por que isso é tão importante na sua vida? Por quê? Por qual relevância que isso vai ter? Então é um assunto complicado de se tratar, é um assunto realmente muito delicado, porque é um assunto que pode gerar muito desconforto, pode causar muito aborrecimento até para as pessoas que não estão preparadas para tomar essa dose aí desse xarope amargo, muito ruim chamado verdade, porque saber a verdade é um processo doloroso, conhecer a verdade é um processo doloroso, não é uma coisa que você possa dizer, eu descobri a verdade, eu sou uma pessoa 100% feliz, não tem como, porque você vive em um meio de mentiras, e saber a verdade no mundo desse que a gente vive é um seu certificado de insanidade mental, você é louco, você é simplesmente louco, desvairado, fora de si, retardado, né? Bom, mas é uma coisa que vale a pena deixar aí para que vocês pensem sobre. Então a gente tem também, dentro desse leque, né, a gente vê que é incrível como que dentro dessas ilustrações de civilizações alienígenas, eles sempre são muito mais avançados do que a gente sequer imaginaria ser, do que a gente poderia projetar ser um dia no futuro. A gente fala de carros voadores, cara, os bichos já transcenderam já. Os caras não precisam de nada mais na civilização deles. Tanto que os caras estão tão entediados, de acordo com a lógica hollywoodiana, que os caras decidem tipo, foda-se, vamos procurar uns planetas aí, vamos matar o pessoal pra ver se a gente consegue pegar os recursos dos caras. Bicho, sério, seres alienígenas com tecnologia tão avançada, tão absurda, os caras vão vir pro planeta Terra pra procurar recursos naturais no planeta Terra. Porra, você tá de brincadeira. Porra, não, isso aí é absurdo, cara. Você vai me desculpar. Isso é uma putaria desmedida e você que acredita nisso, você é um completo imbecil. Ok? Mas ok. Eu já fui imbecil também. Acreditei, eu fui um ávido defensor disso, acredita. Cara, eu ficava maravilhado, ficava horas e horas olhando pro céu da noite pra ver se eu conseguia ver alguma coisa passar, falar, nossa, maravilha, eu fui um ET. Mano, faça-me o favor, não sejam esse tipo de pessoa, não façam isso. Se é uma coisa que você sente no seu coração, que você realmente é uma coisa sua, cara, vá em frente, faça aquilo que te faz feliz. Mas se é uma coisa que você foi forçado, manipulado a acreditar, cara, olha, eu tenho más notícias pra você, ok? Para com essa porra, vai viver sua vida, ser feliz dentro daquilo que você acredita. Porque acreditar em uma coisa
que não é sua, que não está no seu coração, é perda de tempo. Você está desperdiçando sua vida, desperdiçando seu intelecto com coisas que, né, que poderiam estar sendo trocadas por coisas mais úteis. Mas ok, dando sequência, voltando na verdade à tecnologia, né, absurda dessas civilizações, a gente volta a um assunto que até o canal History Channel, cara, esse canal é maravilhoso, ele explora, ele seca esse assunto de todas as formas possíveis, onde os caras veem uma pedra esculpida pelo vento, pela ação natural, no meio do deserto. Os caras falam, mas que os alienígenas vieram aqui, esculpiram essa pedra como uma marca, né, uma promessa de retorno. Mano, tá até um meme do Georgios Tsoukalos, Georgios Tsoukalos, com aquele meme do Alien, né, aquela coisa absurda. Mano, porra, os caras estão tirando o mérito da raça humana, do intelecto humano, pra poder colocar as coisas nas costas de um grupinho que sequer existe, mano. Porra, que isso? É igual, por exemplo, a esse assunto mais controverso que é as pirâmides, né? Que são as pirâmides do Egito, que a engenharia por trás dessas construções é tão genial, foi tão genial, que os caras falam que simplesmente não foi possível, né, para os seres humanos da época fazerem, porque eles não tinham tecnologia suficiente. Vamos ser honestos aqui. Vocês acham mesmo, sejam honestos, de que a gente é a civilização mais avançada que já habitou, né, avançada tecnologicamente, que já habitou esse planeta? Vocês realmente acreditam nisso? Vocês realmente acham que a gente está no ápice do progresso tecnológico, que a gente não consegue reproduzir uma construção ou séries de construções que foram feitas há milênios atrás com, entre aspas, pouquíssima tecnologia ou tecnologia primitiva? A gente não consegue reproduzir isso tudo com a tecnologia que a gente tem, e vocês realmente acreditam que a gente é a civilização mais avançada que já existiu nesse mundo, né, na história desse mundo? Faça-me o favor. Faça-me o favor, né? Cara, o que eu acredito, sendo honesto, vendo o cenário atual das coisas, é que a gente é a civilização mais atrasada que já teve o desprazer de existir nesse planeta. A civilização mais atrasada. Ou então a gente está causando esse atraso intelectual de uma forma artificial através da própria tecnologia. Se você parar para ver como era a sociedade na primeira década dos anos 2000 ou anos 90 principalmente, e você vê a sociedade hoje em dia, você fala, o que aconteceu? Qual foi o momento que a gente se perdeu nisso aí, que a coisa chegou nesse ponto tão absurdo, né? Então, cara, a gente não chega nem perto de ser a civilização mais avançada tecnologicamente que já existiu. O mundo, ele é muito velho. Ele é muito mais velho do que se pode imaginar. A gente tem sempre a mídia, né? A mídia não, a ciência, na verdade, a ciência entre aspas, a ciência de manipulação, a ciência manipuladora, ela faz a gente acreditar, por exemplo, que os astecas, eles eram seres quase primitivos, que os maias eram seres quase primitivos, né? Enquanto que eles pegam e dizem que a Suméria, por exemplo, que foi o primeiro grande exemplo registrado dentro da nossa arqueologia moderna de grande sociedade, de uma sociedade organizada, né? Eles tinham tecnologias absurdas, isso com um salto enorme, uma diferença, né? Uma diferença enorme de tempo. Então assim, cara, os astecas, eles tinham uma tecnologia que a gente nunca vai ter. Nunca vai ter. Quando eu falo tecnologia, eu não falo sobre aparatos eletrônicos, né, ou coisas do tipo. A gente fala de conhecimento, a gente fala de coisas que realmente são importantes, né? O celular hoje em dia só existe graças à eletricidade elétrica, à energia elétrica, desculpa. Só existe graças à energia elétrica. Isso aí é uma coisa natural, um processo natural do desenvolvimento tecnológico. É você pegar uma descoberta e replicar ela através de várias outras coisas. É um processo natural, a mesma coisa se dá com remédio,
né? Com quantos tipos de remédio você consegue fazer com planta A, quantos tipos de remédios você consegue fazer com planta B e por aí vai. Então assim, a gente está muito atrasado, a gente está perdido na verdade. E eu acho que realmente a gente não tem mais solução, né? E inclusive no assunto de terra plana eu vou trazer para vocês os possíveis destinos não só da civilização maia que simplesmente desapareceu em pleno ar, mas também como possivelmente dos astecas e também daquilo que a gente chama da civilização Atlante. Exatamente. A gente também vai abordar o possível destino. Não, eu digo possível para ser um pouco mais maneirado, né? Eu uso um pouco do eufemismo para poder amenizar as coisas, mas na minha cabeça eu tenho a plena certeza, na minha convicção eu tenho a plena certeza de que os Atlantes, os astecas, boa parte deles, os maias, eles foram todos para um mesmo destino. Esse mesmo destino eu deixo aí entre aspas, né? O mesmo, porque realmente é um assunto bem complicado, mas vai ser um assunto muito bom de ser explorado também, né? Continuando esse assunto dos alienígenas, hoje o negócio vai ficar bom, vai ficar muito bom. A gente já está chegando aí no meio do nosso podcast, talvez na verdade nem meio, mas a gente pode já estar se aproximando do final. Ah, que triste, né? Mas a gente ainda tem mais assuntos para falar, então não precisam ficar tão tristes assim. Ainda a gente vai estar falando dentro desse mesmo arco sobre alienígenas, sobre a linha do tempo desde o primeiro avistamento oficial de um OVNI relatado, né, na história moderna. Um avistamento oficial de um OVNI, para aqueles que não sabem, o OVNI é um acrônimo, é uma sigla para objeto voador não identificado. Quando a gente diz OVNI, pode ser qualquer coisa, pode ser um avião, pode ser um pássaro, pode ser uma sacola, pode ser qualquer coisa, é um objeto voador não identificado. Mas a gente já ouviu tanto isso que a gente já associa automaticamente com disco voador. Né? Mas tá bom, vamos fazer o que? O disco voador, olha a lógica das coisas, um prato que fica rodando. É brincadeira. Mas tá bom, voltando aí. Bom, para quem não tem muito conhecimento histórico acerca desse tipo de coisa, o primeiro avistamento oficial de um OVNI, né, de um objeto voador não identificado, foi relatado por um rapaz chamado Kenneth Arnold em 24 de junho, memorizem bem o mês e o ano, em 24 de junho, mês 6 de 1947, em Washington, lá nos Estados Unidos. Não deixa muito claro se é o Washington Distrito Capital, Washington DC, ou se é o estado de Washington, que fica já na costa oeste, ali perto de Oregon, né? Enfim. Mas foi avistado por Kenneth Arnold no dia 24 de junho de 1947. Este foi o primeiro relato que ganhou proporções midiáticas enormes acerca de um avistamento de OVNI. E esse é, até então, o relato mais antigo que se tem noção, né, de forma oficial, relatada de forma oficial, de um avistamento de OVNI, mais de 70 anos atrás. Beleza. E aí a gente continua. Um mês depois, né, em julho de 1947, aconteceu uma série de eventos que simplesmente entrou para a história da ufologia mundial, não somente a história da ufologia, mas a história do mundo como um todo. Vai entrar sim para os anais da história, como já entrou, né? Que foi o incidente de Roswell, ou Roswell, no deserto de Roswell, no estado do Novo México, em julho de 1947. Ok? Olha só, o primeiro avistamento oficial foi relatado em junho de 1947 e o incidente de Roswell aconteceu em julho do mesmo ano. Pouco menos ou mais de um mês, acredito que seja um pouco menos de um mês, desde o primeiro relato oficial. Mas uma coisa que chama muita atenção é que o incidente de Roswell, para quem não conhece a história, eu vou dar uma resumida aqui,
foi quando uma série de eventos anômalos, né, para não dizer cabreiros, aconteceu ali no deserto, que culminou, né, uma série de avistamentos nas cidades ali aos arredores, que culminou na queda de um OVNI. Isso aí é a história documentada, ok? Que culminou na queda de um OVNI, e essa foi a primeira operação oficial do Exército dos Estados Unidos para a recuperação de destroços de um objeto voador não identificado que caiu no deserto de Roswell, em New Mexico, no ano de 1947. Um militar, que eu não recordo o nome dele, mas a história dele está em qualquer lugar na internet, basta pesquisar, tá? Não vou ficar trazendo todas as informações mastigadas, até porque eu preciso incentivar vocês a pesquisarem também. Ele foi o primeiro a chegar na região e ele pegou um pedaço do metal desse suposto disco voador, né, e levou para casa, que diz ele que era um metal era um metal muito reluzente, que ele emitia um brilho muito forte, que ele parecia ser um metal firme, sólido, mas ao mesmo tempo ele conseguia dobrar como se fosse papel alumínio. A grande diferença e a grande sacada é que esse material ele se regenerava a seu estado normal, vamos assim dizer, seu estado natural, que é o mesmo de quando ele foi retirado ali por esse militar. E aí diz, né, que ele chamou a mídia para poder apresentar esse tipo de material, e aí o comandante dele, o oficial superior dele, falou que, ó, bicho, dá seus pulos aí, inventa outra história, fala que isso aí é um pedaço de um balão que caiu no deserto e beleza, vida que segue. O cara foi humilhado, que é aquela coisa, desmerecido, né, enfim, aquela drama emocional toda que você sabe, como se fosse um enredo de filme, né? Tudo para fazer você acreditar. Mas ok, continuando. E esse evento de Roswell, ele foi ali o que desencadeou realmente o nascimento do movimento de estudos ufológicos no mundo, como a gente conhece até hoje. Foi o primeiro molde desse grupo de estudos de lunáticos, né? Isso é até engraçado, eu chamando alguém de lunático, mas tudo bem. De lunáticos que acreditam veementemente na existência de vida fora do planeta Terra. Então assim, e aí começou na verdade uma onda de teorias da conspiração acerca de tudo isso. Voltando no caso Kenneth Arnold, né, que foi o primeiro avistamento aí oficial registrado na história moderna de um avistamento de um objeto voador não identificado. É muito importante lembrar que se você procurar na internet por Kenneth Arnold UFO ou Kenneth com dois N's, TH Arnold UFO, você vai ver que o modelo do UFO descrito por ele é exatamente, não vou dizer exatamente, mas é muito semelhante a um bombardeiro B-2. Bota no Google aí, B-2 Airplane ou bombardeiro B-2 que vocês vão ver. Façam a comparação por si só, né? Quem sou eu para dizer que esse disco voador, que na verdade não era um disco, né? Era quase uma meia-lua voadora ali com um rabinho, né? Quem sou eu para dizer que esse avião foi, né, um protótipo em fase de teste, né, da Força Aérea dos Estados Unidos, que foi capturado ali de cientistas nazistas, né, até porque, se você não sabe, a NASA foi fundada por nazistas, olha só que coisa curiosa, sou até bem parecido, né, de cientistas que foram capturados em troca de anistia, falaram, ó, você vem para os Estados Unidos, cientistas de aerodinâmica, né, que cuidam de todo esse aspecto, cientistas aeronáuticos e tudo mais, e eles foram para os Estados Unidos e fundaram a NASA lá nos anos 50. Né? Nesse meio tempo foi tudo uma base de estudo, né, coisa do tipo, pipipi, popopô. Enfim, só para deixar claro, o que você conhece hoje de foguete, né, é tecnologia nazista, só para deixar claro. Depois você ficar falando, que tá viajando. Não, procurem aí o foguete V2, tá? Tem o V2, vocês podem procurar o seu antecessor, vocês vão ver aí que é a tecnologia genuinamente nazista, tá? Genuinamente nazista.
E aí, voltando ao tópico principal, eles pegaram esses cientistas e eles capturaram muitas blueprints, muitas plantas, né, muitos projetos de protótipos da Luftwaffe nazista, né, que é a força aérea, que era a força aérea nazista. Então, assim, muitas das coisas que hoje em dia a gente tem que foi desenvolvido em solo americano após os anos 50, cara, é tudo tecnologia nazista. Não existe nada de um descobrimento, né, genuinamente americano, cara. É tudo conhecimento externo que eles levam crédito aí pela invenção. A mesma coisa pode se dar aí dos irmãos Wright, né, que eles, dentro dos Estados Unidos e mundo afora, eles forçam, né, que foram os irmãos Wright que fizeram o primeiro voo no avião. E a gente sabe muito bem, a história não deixa mentir, que a primeira pessoa a fazer um voo estável em um avião foi Alberto Santos Dumont. Isso é uma coisa fatídica. Então, assim, dando sequência sobre o avistamento do OVNI, né, de Kenneth Arnold, fica muito visível que eles já estavam sim em fase de testes de um protótipo, né, B2, que viria a ser, na verdade, o B2, e que é muito provável que a queda do OVNI em Roswell era um desses protótipos, aí que foram construídos já em solo americano, logo após o final da Segunda Guerra, são 2 anos ali após o final da Segunda Guerra, que os caras já começaram a desenvolver esses tipos de tecnologia com o propósito de espionar a União Soviética, até porque, se vocês não sabem, a Guerra Fria começou exatamente quando a Segunda Guerra acabou. Então era técnica de espionagem, sabotagem, tudo que você pode imaginar, aquela coisa de filme realmente acontecendo aí entre os Estados Unidos e a já falida União Soviética, já extinta União Soviética, tá? Então, assim, é tudo que vocês imaginam, menos alienígena, tá? Não é coisa de alienígena, não. Os caras preferem inflar uma história dessa para poder vender um peixe, né, do que dizer a verdade pro povo. Pelo amor de Deus, gente, faça-me o favor. Igual a corrida espacial, isso aí a gente vai falar no assunto de terra plana. Mas puta que pariu, o homem foi à lua, rapaz do céu, vocês estão de brincadeira. Vocês estão brincando comigo. Bom, feita essa observação sobre o formato do OVNI avistado por Kenneth Arnold, fica aí um chamado para questionamento aí vindo da parte de vocês, beleza? Então a gente já se aproxima aí dos 52 minutos e 20 segundos de Podcast, hoje está rendendo, e a gente vai agora em definitivo para o último tópico, que é realmente um dos tópicos mais importantes que a gente vai tratar aqui na história desse canal, isso você pode ter certeza, que é sobre Nikola Tesla, né? Nikola Tesla, para vocês que não sabem, uma coisa muito interessante, tá? Falar para vocês aqui. Uma coisa que eu vou voltar a falar sobre alienígenas, mesmo depois de estar falando sobre Nikola Tesla, porque realmente é uma coisa muito relacionada, tá? Eu contei as verdades aqui pelas metades, a outra metade eu vou contar assim que a gente progredir ali, vou fazer um 100% ali da verdade, assim que a gente progredir dentro do assunto Nikola Tesla, beleza? E aí a gente volta a falar sobre os discos voadores e uma explicação ainda muito mais coerente, muito mais incisiva do que a mera tecnologia ali capturada dos cientistas nazistas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, voltando aí, a gente tem uma breve história do Nikola Tesla. Para quem não sabe, Nikola Tesla foi um grande cientista da área da eletricidade, da área da física também, né, que nasceu ali na Sérvia, né, nos anos 1800 e bolinha, que foi morar nos Estados Unidos a convite do tio dele para poder desenvolver, estudar e aprimorar ali suas ideias que ele tinha sobre a eletricidade, a energia elétrica e todos os seus benefícios que poderiam, né, que poderia ser trazido aí para o povo nessa época. Bom, para quem sabe ou para quem não sabe, melhor dizendo, Nikola Tesla, ele teve o desprazer de trabalhar com um cara chamado Thomas Alva Edison. Esse Thomas Alva Edison, né, ele é visto hoje em dia como o pai da eletricidade.
como pai da energia elétrica, né? O inventor da lâmpada, né? E todos os tipos de variações de correntes elétricas aí que existem, mas vale lembrar que a principal variação de corrente elétrica que é usada até os dias de hoje é de Nikola Tesla, é de autoria de Nikola Tesla, que foi ali a teoria que ele teve, né, até que ele tirou da teoria e passou que deu o fato, que deu ali, mostrou para as pessoas que não era mais uma simples teoria, que foi a corrente alternada, né? Então, assim, corrente contínua, né? A corrente alternada é o famoso AC/DC, né? Para quem não sabe. Bom, voltando aí a Nikola Tesla, me perdi aqui, já estou um pouquinho cansado, mas voltando aí a Nikola Tesla, a gente tem a história dele com Thomas Alva Edison, que é taxado até hoje em dia como o pai da eletricidade. Ele foi trabalhar com Thomas Edison em um de seus vários projetos na época de uma companhia, uma usina de engenharia elétrica, onde Edison fez uma proposta para Nikola Tesla sobre ele desenvolver geradores, né, com a tecnologia da corrente alternada, né, de Tesla, para que resolvesse alguns problemas que Edison não estava conseguindo resolver, né, de funcionamento, de transmissão de energia e por aí vai, todo esse tipo de coisa. Eu não sou eletricista, ok? Não entendo nada, eu tenho pavor de eletricidade, pavor, nem lâmpada eu troco, tá? Que eu tenho pavor de eletricidade, mas eu falo aquilo com base nos fatos que a gente tem documentados aí. Bom, e aí Tesla falou, não, beleza, cara, eu vou fazer pra você, a gente faz aí e a gente vê o que rola. E aí o Edison falou pro Tesla o seguinte, mano, vamos fazer o seguinte, se você conseguir resolver essa fita pra nós aí, o que eu faço? Eu te dou 50 mil conto, mano, se resolver pra nós. Tesla falou, mano, é agora, fechou, filho, vamos voar aí nesse bagulho aí. E aí foi. Tesla trabalhou incansavelmente em cima desse projeto, trabalhou dias e dias sem dormir, cara, sem brincadeira, dias e dias sem dormir e resolveu ali o pepino pro Edison. E aí, quando o Tesla chegou pro Edison, falou, mano, eu resolvi aquela fita pra você aí, mano, e agora, como é que vai ficar o pagamento pra nós aí? Você falou 50 conto, pô, vamos botar esse negócio pra acontecer. O Edison chegou pro Tesla e falou, mano, tava te zoando, pô, você acreditou nesse bagulho? Não, calma aí, mano, 50 conto, onde que eu vou tirar 50 conto? Essa empresa começou agora, mano, vou tirar isso aqui da onde? E aí foi quando o Edison chegou pro Tesla e soltou a icônica frase, Tesla, você não entende o que é o humor americano. E foi dentro, aí após essa frase que Tesla falou, bicho, quer saber? Foda-se, tô saindo fora. Onde ele se demitiu da companhia de Thomas Edison, e aí ele correu atrás de fundar sua própria companhia, que aí sim ele conseguiu, né, financiamentos de pessoas realmente com um poder aquisitivo muito alto dentro da sociedade americana da época, que conseguiu fazer com que Tesla desenvolvesse mais e mais e mais os seus protótipos aí acerca da corrente alternada, né? Isso é uma coisa muito triste, cara, porque Tesla, desde quando ele chegou nos Estados Unidos, ele nunca teve nunca foi dado a credibilidade de seus projetos, mesmo sendo projetos geniais, porque as visões dele para a época estavam muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Então, pelo fato também dele ser uma pessoa de fora, mesmo que os Estados Unidos tenha sido construído por imigrantes, vocês sabem muito bem que o povo americano não tolera imigrantes, né? Então, principalmente, o orgulho americano foi um dos grandes percalços que Tesla encontrou dentro do seu trajeto. Mas aí tudo bem, sem problema. Dentro desses vários anos de estudo de Tesla, ele chegou a uma conclusão, ele revisou muitas das coisas que a comunidade científica da época que tratava da eletricidade, né, do poderio elétrico e tudo mais, ele chegou a uma conclusão, após uma série de estudos, sobre o éter. O éter. Ah, Guilherme, o éter de hospital? Não, não é o éter de hospital. É o éter, que é uma matéria que se encontra absolutamente em cada lugar que você pode imaginar.
é uma fonte de energia inesgotável, é uma fonte de energia eterna, e que Tesla, ele conseguiu fazer estudos, ele conseguiu desenvolver protótipos, plantas de protótipos que eram alimentadas com base nessa fonte inesgotável de energia que é o éter. O éter se encontra em tudo aquilo que você chama de universo. Basicamente isso. Eu vou simplificar para você, não vou entrar no mérito científico, porque é muito mais complexo do que pode imaginar, e esse canal não é um canal de fórmulas científicas, ok? Então pode procurar sobre o éter, sobre o elemento éter, que vocês vão descobrir muito mais coisas. E aí, dentro disso tudo, o Tesla, ele descobriu que o éter não somente poderia servir como combustível para um meio de transporte de duração eterna, ele descobriu também que o éter é uma fonte de alimentação eterna, duradoura, que o éter ele é capaz de fazer com que você tenha um aparelho de celular que, com um aparato tecnológico compatível, o seu celular nunca fique sem força, nunca fique sem bateria, porque a bateria se recarregaria automaticamente usando somente essa energia do éter, somente a energia do éter. Ou seja, para você ainda que não conseguiu pescar toda a ideia, o éter seria aquilo que salvaria o ser humano das garras, do domínio dessa gente que só quer foder com o ser humano. O éter eliminaria a necessidade da existência de companhias elétricas. O éter ele eliminaria a necessidade da existência de combustível fóssil para poder alimentar os carros. O éter seria responsável por fazer com que você voasse do Brasil, por exemplo, ao Japão em pouquíssimos minutos, em ultra velocidade, porque o éter ele tem essa propriedade de deslocamento muito, mas muito rápido. Você não está entendendo o quão sério isso é. Você não está entendendo o quão absurdo isso é. E ainda a melhor parte está por vir, que vocês ainda têm muito mais do que se emputecer. Muito mais do que se emputecer, se emputecer com isso tudo. Bom, e aí, né, como vocês devem imaginar, Tesla não foi ouvido, porque isso, na época, significava um risco muito grande para esses caras que dominam a sociedade. Para eles, né, para quem viu aí o vídeo de introdução no canal, o trailer, eles aparecem em determinado momento do vídeo, né? Em 3 determinados momentos, em sequência. Mas, de qualquer forma, eu não estou dizendo quem é, não vou dizer quem é, nem vou dizer quem é, também não faço questão de mencionar. Para quem conseguir pegar aí, eu te dou meus parabéns, você é uma pessoa muito esperta. E quem me conhece também já deve ter imaginado quem é que seja. Bom, e aí, como se é de imaginar, Tesla foi sempre acusado de ser louco, mas ao mesmo tempo em que as pessoas chamavam ele de louco, chamavam ele de lunático, de uma pessoa totalmente fora da caixinha, né? Uma pessoa que estava fora da casinha, melhor dizendo, ao mesmo tempo em que eles acusavam ele disso, eles tentavam incessantemente comprar as patentes que Tesla tinha registrado de seus projetos. Ao mesmo tempo em que eles chamavam ele de doido, eles tentavam comprar os projetos de Tesla, as patentes, eles tentaram furtar as patentes de Tesla sem nenhum efeito, claro, mas isso vai mudar em muito breve, dizendo que a princípio eles estavam com pena dele achar que os seus estudos levariam alguém a tal ponto, né, de assumir essa independência. Eles, resumindo, queriam comprar os projetos dele por mera pena, porque ele estava doido e ia morrer na miséria. Tesla nunca vendeu.
vendeu patentes menores, de coisas simples, mas os grandes projetos realmente só desapareceram quando Tesla morreu em 1943 em um hotel na cidade de Nova York. Se eu não me engano foi em Manhattan, mas pode ter sido ali na parte continental, que Manhattan é basicamente a ilha, né? Manhattan é uma das ilhas ali do rio Hudson. E aí, quando Nikola Tesla morreu por fim, o FBI, cara, o FBI, ele foi ao hotel em que Tesla morreu, foi até o quarto de Tesla, reviraram tudo que tinha, levaram todas as blueprints que ele tinha, todas as plantas de protótipos que ele tinha, levaram o corpo de Tesla, só liberaram depois de 3 dias, não se sabe o que foi feito, não se sabe absolutamente nada. Os protótipos, né, os projetos, na verdade, de Tesla que foram furtados, que foram saqueados do seu quarto de hotel, nunca foram retornados para a família, ok? E, cara, não se sabe até hoje o que foi feito com esses projetos. Não se sabe vocês, porque eu sei muito bem. Bom, continuando, a justificativa oficial que se tem, né, deste evento aí do FBI ter tomado um interesse nos projetos de Tesla, é que Tesla tinha uma coisa chamada o projeto Raio da Morte, né, que era o Death Beam, ou Beam of Death. Bom, basicamente é um raio que mata qualquer pessoa em qualquer... Na verdade não é em qualquer distância necessariamente, mas lembrando que o éter existe, poderia sim matar a pessoa em qualquer lugar deste mundo, ok? Qualquer lugar do mundo, mas a explicação oficial é em um determinado raio, né, que era uma coisa de interesse dos Estados Unidos por questões de segurança, porque caindo nas mãos erradas poderia significar um grande risco para o mundo. Bom, a gente já está cansado de ver isso em filme e a gente sabe muito bem como isso acaba, né? De qualquer forma, agora que a gente vai voltar ao assunto dos alienígenas, fazendo uma associação muito simples. Tesla tinha desenvolvido plantas. Eu acredito que ele chegou sim a fazer experimentos de campo, tá? Tenho plena certeza, não se tem documentações sobre isso, mas eu tenho certeza que ele desenvolveu sim projetos de campo, conseguiu fazer projetos de campo, aonde ele conseguiu executar voos com seus protótipos, né, voadores que se movimentavam a ultra velocidades usando do éter. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, vamos fazer uma associação. Nikola Tesla morreu em 1943, né? Quando a Segunda Guerra Mundial estava ali começando ali realmente a tomar forma para os Estados Unidos, que até então os Estados Unidos estavam em combates um pouco mais maneirados, né, coisas do tipo. E o pau estava atorando na Europa, estava atorando na África, né, e tudo mais, mas ainda os Estados Unidos eles estavam naquela, vamos fazer o seguinte, vamos combater, mas vamos combater de forma maneirada, até a invasão ali de 6 de junho de 1944. Enfim, não é o nosso foco aqui. Vamos fazer um cálculo. Tesla morreu em 43. Em 47, a gente já tem ali 2 grandes eventos envolvendo OVNIs. Vocês não acham isso muita coincidência, não? Gente, essa é a primeira vez que eu estou falando disso abertamente. Pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir isso de mim, e essa é a primeira vez que eu estou falando abertamente desse assunto, e eu estou falando isso para todos os cantos. Então isso pode sim representar risco para mim, pode me colocar em perigo, mas acho que a verdade tem que ser dita a todo custo. Então é muita coincidência que justamente 4 anos após a morte de Tesla, protótipos voadores tenham começado a aparecer por aí no céu, ok? Então 4 anos é um tempo necessário para fazer desenvolvimento do protótipo, construção do protótipo, todo tipo de estudo de engenharia reversa e aí botar o bicho para voar. Cara, não é coincidência. Não é coincidência. E se hoje em dia a gente tem avistamento de OVNIs, eu posso dizer para você que pode ser qualquer coisa, menos extraterrestres. Isso eu posso afirmar para vocês. Então, cara,
vai me desculpar. Essa crença de extraterrestres está totalmente errada. Vocês foram enganados a vida inteira. Vocês podem estar duvidando, vocês podem estar rindo, podem estar me chamando de louco. Se você chegou aqui, você realmente pode estar rindo de mim, mas, cara, você está aqui, você está ouvindo. Então, eu não sou louco. Eu não estou louco. Nunca estive tão sensato, nunca fui tão sensato, estive tão centrado mentalmente falando como eu tô agora. E essa é uma coisa muito perigosa de ser dita, porque muita gente lá fora não quer que você saiba disso. Não porque você vai fazer a diferença, mas se uma pessoa começa a questionar e a outra começa a questionar, em breve se torna 1 milhão, 1 milhão se torna 2 bilhões e assim sucessivamente. Então, gente, hoje eu não vou falar mais, que já temos aí 1h10 de duração. Não vou falar sobre viagem no tempo, eu acho que não dá, fica muito maçante. Eu vou fazer o seguinte: sobre a viagem no tempo, eu vou fazer uma postagem em breve no site. A gente tem um site agora, nosso site é podomcast.com.br. O site está em construção, mas ainda assim vocês vão poder ter acesso ali a postagens, né? Só o visual dele que não vai estar muito bonito, porque ele vai estar em construção, vai estar em desenvolvimento constante. Eu preciso elaborar o layout, e eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás de botar comida na mesa, porque isso aqui não vai me render absolutamente nada, beleza? Então, uma coisa que eu peço para vocês é o seguinte, para poder encerrar por hoje, que vocês indiquem esse canal aqui para pessoas, que vocês façam com que as pessoas venham até a mim, que eu preciso de 100 pessoas. Ah, Guilherme, 100 pessoas por quê? Que você vai poder ativar o AdSense? Não, 100 pessoas não chegam nem perto de ativar o AdSense. Mas é que eu preciso de 100 pessoas inscritas no canal para que eu possa personalizar mais o canal, dar mais cara ao canal, né? Para que eu possa colocar um link personalizado do canal, para que fique mais fácil para que as pessoas possam encontrar. Então, assim, 100 pessoas para mim já tá ótimo. Não peço like, não peço que vocês comentem, para mim isso é insignificante. Eu não tô aqui para interagir diretamente com vocês, né? Não tô aqui para ser um youtuber, eu tô aqui para poder trazer um pouquinho de luz para vocês que vivem aí num mundo de trevas, como eu disse antes. Então é isso, espalhe aí pra galera, chama a galera para acompanhar. O tempo tá bom, o tempo tá ótimo de duração. Acho que um podcast tem que ser comprido mesmo, porque se você não quer ouvir um conteúdo comprido, vai ouvir música, né? Então é isso. Para você que acompanhou até aqui, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!